Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje a gente vai falar de The Mean One, que no Brasil aparentemente veio com o título O Malvado Horror no Natal. É um filme de 2022 que foi dirigido por Steven LaMorte, o mesmo diretor de Screamboat. Tem alguma piada perdida aí com LaMorte, mas eu não tô conseguindo pensar. Então, deixei pra vocês. E o filme mais ou menos estrela o David Howard Thornton, que é o palhaço à arte do Terrifier. Esse é o nosso segundo ou terceiro vídeo de Natal aqui de 2025 da Trecheira, lançado no dia do Natal. Feliz Natal, galera! Espero que vocês tenham comido bastante ontem. E originalmente era pra esse vídeo ser sobre aquele filme do Nicolas Cage Jesus de terror que saiu esse ano. Mas o que aconteceu, Cax? Cara, o que aconteceu? Que o filme é muito ruim, cara. Porque o filme do Grinch é bom pra cacete. Não, mas veja bem, não é ruim que seria engraçado de falar. O filme é chato. A gente já tem que fazer pesquisa pra não falar merda de analogia cristã. Ai, não, eu fiquei com preguiça. Quando você me falou que ele era muito conceito, eu falei, cara, melhor a gente fazer o filme do Grinch mesmo, porque fim de ano, um monte de coisa pra fazer, um monte de vídeo grande pra editar, ninguém vai ter tempo pra pesquisar sobre simbologia do filme. O filme do Grinch já tava no nosso radar faz um tempo, a gente esqueceu de falar dele no Natal passado, deixou pra esse ano. Ele ia fazer parte da lista estúpida que vai sair domingo agora. Como cancelamos o Nicolas Cage Jesus, o Grinch foi promovido a um vídeo próprio. Uma salva de palmas pro Grinch. E ele devia ter ficado na lista estúpida, porque essa é a conclusão que eu tirei. Esse filme do Grinch, ele é meio que uma anomalia. Ele é uma versão distorcida slasher de um conto clássico infantil. Tu já imagina que ele foi feito pra ir na onda do Ursinho Pooh Sangue Mel, igual tantas outras coisas que estão em domínio público que estão saindo recentemente. Mas não. Primeiro que esse filme saiu antes do Ursinho Pooh Sangue Mel, e segundo que o Grinch e as paradas do Dr. Seuss nem estão no domínio público. Então é o famoso por que diabos esse filme existe? Que assim, um Ursinho Pooh, um Steamboat Willie ou alguma coisa que entrou em domínio público, a galera pode fazer uma versão terror agora, eu entendo. Mas o Grinch, tipo, os caras só decidiram, vamos fazer uma versão slasher do Grinch, só que a gente não pode usar quase nada que tenha a ver com o Grinch de fato, e isso vem do nada? Eu não sei, cara. É muito esquisito. Mas pelo que eu entendi, não pode usar o Grinch. Não. Tanto é que eles não usam o nome. Mas como que eles usam caracterização idêntica? Não sei. Eu não sei se eles acharam alguma brecha ou se eles só não se importam. É do mesmo cara que fez Screamboat, que tá com as princesas Disney toda lá com o nome trocado, né? E assim, eu já não tava esperando muito desse filme, ainda mais por conta de ser o mesmo diretor de Screamboat, que é um slasher bem esquecível, mas que o vilão tem uma maquiagem legal. E é meio que exatamente a mesma coisa aqui. Eu até fiquei meio decepcionado, porque ele não é o tipo de filme estúpido, fantástico que você espera com uma premissa dessas. Ele é um filme que se leva muito a sério, principalmente em questão de trama. E ele acaba ficando chato. É a pior coisa que um slasher pode ser. Ele não é divertido. E eu achei ele muito fraquinho também em questão de mortes. Não tem nenhuma morte memorável nesse filme, não tem nenhuma morte temática desse filme, que é o que você precisa em um slasher natalino. Antes da gente falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem embaixo se vocês já assistiram O Malvado, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Consegue ver os vídeos antes do lançamento oficial, quando for possível. Escolhe uns filmes que a gente fala aqui através de votações e também apoia a gente, que é sempre bem importante, né? Os spoilers já estão liberados pra esse filme porque ninguém liga. Imagino que a maioria das pessoas esteja aqui pra saber o que acontece mesmo e não precisar assistir. Então é isso e vamos pra trama. É um grande serviço que a gente presta pra humanidade, né? Realmente. A protagonista de O Malvado é a Cindy. Quando ela era criança, a mãe dela foi assassinada por uma criatura verde misteriosa vestida de Papai Noel que invadiu a casa dela. 20 anos depois, ela volta para a cidade onde isso tudo aconteceu para comemorar o Natal com o pai dela, numa tentativa de superar o trauma. Mas daí o pai dela também é assassinado pela mesma criatura verde que parece que ataca os arredores da cidade todo o Natal. E ela se junta com um policial novato ali da cidade para tentar descobrir o que é essa criatura e como eles podem resolver o caos que ela tá causando na cidadezinha. Esse filme vai ser difícil de falar sobre. Eu vi ele tem alguns dias, eu já não lembro quase nada dele. Daí eu dei uma pesquisada hoje sobre ele. E o que eu vi na internet é que, como as obras do Dr. Seuss não têm domínio público, eles não podiam usar nomes, mas o filme ainda faz muita referência, porque referência pode. Há, aparentemente, vários nomes de personagens desse filme, de lugares e afins, são referências a personagens do Dr. Seuss. A parada é que eu não conheço nada de Dr. Seuss, então tudo isso passou batido. Acho que Dr. Seuss é uma coisa muito de americano,
americano, de gringo, que a gente não precisa dessa merda aqui no Brasil, quando a gente tem, sei lá, Zeraldo e Maurício de Souza. Bota uma turma do Penadinho aí, pra você ver se a gente não vai catar as referências todas. O que eu sei de Dr. Seuss é que ele faz história pra criança e as histórias dele é cheia de rima. E isso, pelo menos, o filme faz, né? Que ele tem essa narração que aparece em vários momentos ao longo da trama, que conta de um jeito bonitinho, meio poético, com várias rimas. Mas, pelo que eu li por alto na internet, como o texto do Dr. Seuss também tem copyright, então todas as rimas, versinhos, foram originais do filme. Então eles realmente não conseguem fazer referência a nada. É um filme que tem muita cara de filme barato, porque é filme sem orçamento, né? E aí a gente tem muita imagem de banco de dados com elementos natalinos aparecendo, algumas aparecem até mais de uma vez, o que é meio idiota. E é bem aquele tipo de filme que você consegue ver que é muito independente porque ele tem as cenas filler, né? Chega um momento que tem uma montagem desnecessariamente longa, que é só a protagonista e o pai dela se divertindo no Natal, de um jeito que ninguém se diverte, assim, é eles colocando uma musiquinha de Natal pra tocar e dançando e fazendo um monte de coisa por muito tempo. Pra mim, sempre que entra nessas montagenzinhas assim, é porque eles só falaram, tá, vamos filmar, se divirtam aí, façam o que vocês quiserem, e aí vamos usar isso pra deixar o filme maior. E é sempre tão natural, né? E tem esse problema também, né, que geralmente filme de Natal pelo menos tem um visual bonito, né, com as luzinhas, os enfeites, mas como esse filme se passa numa cidade que proíbe manifestações de Natal, quer dizer, ou proíbe ou eles pararam de fazer por autopreservação, mas de qualquer jeito não pode ter nada de Natal na cidade, o visual do filme fica bem sem graça. É um filme de Natal sem visual de Natal, mas que pelo menos isso é justificado na trama. E a família da protagonista tenta compensar isso sendo exageradamente natalina, que já me pegou no começo quando eles chegam na cidade com o carro vestido de rena. Eu achei fofo. Mas me parece muito o tipo de trama que seria interessante não ver do jeito que é. Que a parte que seria legal seria o Grinch atacando a cidade nos anos antes deles conhecerem o Grinch. Então seria ele atacando no Natal, com a decoração de Natal, usando os itens de Natal pra matar a galera. E não a porra da cidade vazia sem graça que a gente vê no futuro. O Grinch é um bom personagem, assim, o original. Eu gosto muito de Grinch, acho engraçado, acho que o Jim Carrey faz um ótimo trabalho. Não podemos falar a mesma coisa aqui, mas é interessante fazer um Grinch de terror, porque o Grinch tá a um ansiolítico de realmente virar um assassino. Mas foi o que você falou, o problema é que realmente o filme se leva muito a sério, né? Como é que pode? Pois é, ao invés dele ser um slasher mais simples, que é só o Grinch matando gente, ele faz um monte de trama de investigação e conspiração na cidade. Metade do filme faz aquela trama batida de gaslighting, que é um monte de gente negando que o Grinch existe, tentando fazer a protagonista passar de doida, falando que não tem criatura. E, de novo, se o filme seguisse por esse lado, é coisa da cabeça dela ou não é? Já foi feito, mas daria pra fazer alguma coisa com isso. Mas não, a gente tem confirmação de que o Grinch existe desde o começo do filme. Ele só não aparece muito. E ao invés disso, fica focando nesse drama inútil. E não só essa trama batida, como a trama batida também de todo mundo na cidade é suspeito. Ah, é. A delegacia que você entra e todo mundo ali parece que tá metido na tramóia do Grinch. É, Os Estranhos Parte 3? Exatamente. Eu até achei os atores ok pro que é o filme. Eu gostei do casalzinho principal, a protagonista e o policial novato. Acho que eles têm alguma química ali, os dois meio sem jeito flertando no começo. Pra mim funcionou. A protagonista se passa um pouco às vezes, mas aí eu acho que é mais culpa do filme se levando a sério demais do que dela. Pois é, e aí você vê, se a parte mais interessante do seu filme de terror é o romancezinho entre os dois personagens, então não faz terror, brother, vai fazer um filme do Hallmark. Mas esse filme poderia tranquilamente ter entrado na lista estúpida comédias românticas de Natal. A protagonista é uma personagem bem padrão, tem um histórico de que ela foi internada, por isso ninguém leva ela a sério. Ela chega na cidade, vai pra casa onde aconteceu o assassinato e tem pesadelos com a morte da mãe dela. E eu acho meio bizarro como eles pegaram um filme Grinch e slasher e conseguiram transformar em terror de trauma. É a maldição do cinema de hoje em dia, né? Cara, nem tudo precisa ser terror de trauma. Você pode só fazer um slasherzinho divertido, normal. Ainda mais se a sua premissa for uma coisa estúpida. O policial eu achei um personagem mais legal, que é o policial novo na cidade, que ele não conhece ainda a tradição da cidade de abolir o Natal, mas ele não liga muito porque ele é judeu, então ele comemora o Hanukkah. E tem até uma cena no final do filme que brinca um pouco com isso, tipo, será que ele é imune ao Grinch? Mas aí quando ele tá querendo atrair o Grinch, ele tá tentando cantar umas cantigas de Natal que ele não lembra a letra,
mas aí ele canta uma canção de Hanukkah e aí o Grinch vai atacar ele. Eu chamei ele carinhosamente de Nilo Vertimiglia o filme todo. E daí tem um monte de personagem suspeito também, né? O xerife é o personagem que tem algum desenvolvimento que nunca é usado pra nada. Tem até uns flashbacks que mostram da noite que a mãe da protagonista morreu, que ele tava lá pra ajudar ela. E a garota fala que quem atacou ela foi um monstro com a cara verde, e ele descobre uma balaclava verde. Então tem uma justificativa racional ali pra ela ter visto um bicho verde, né? De novo, parece que vai levar o filme pra esse lado de será que é coisa da cabeça dela, será que não é? Mas isso nunca é aproveitado, porque a gente sabe que o Grinch existe desde o começo. O Grinch é mostrado, né? Ele não é mostrado como uma dúvida, ele é mostrado como um acontecimento. Mas, sinceramente, se tivessem transformado a proposta do filme slasher do Grinch num filme de alucinação, eu ia ter ficado muito puta, cara. Não que tenha sido bom o slasher, mas virar filme de trauma 100% ia ser foda. Imagina virar igual o Peter Pan Neverland Nightmare. Ele nem é uma criatura que tem alguma coisa de diferente, é só um cara com a cara pintada de verde, com a máscara verde. Mas aí eu pensei agora num outro ponto positivo desse filme. Pelo menos o Grinch não é o Coringa. É verdade. Como eles se resolveram com essa questão do direito autoral já não é problema meu. Eu não sou eu que vou ser processada, então tá ótimo. Mas o xerife, ele não investiga nada o filme inteiro, ele só dá desculpa, fala que nada que acontece é da jurisdição dele. E eventualmente a gente descobre que ele tá numa tramóia também, né? Porque é óbvio que tá. Eu fiquei muito chocado quando esse filme virou Tubarão do nada, porque aparece o personagem da prefeita burocrata que tem uma treta com a protagonista e que quer brecar qualquer tipo de investigação porque é ano de eleição e ela não quer ter uma imagem ruim. Mas é uma personagem que eu até achei engraçada, porque toda cena que ela aparece no começo ela tá muito se promovendo, ela usa uma camisa com a própria cara, sai colando adesivo nas pessoas. É uma personagem meio caricata, mas é o tipo de humor besta que talvez precisava de ter mais nesse filme. E aí tem o personagem do velho barbudo bêbado, que tem um visual bem Papai Noel das ideias. E ele se chama Dr. Zeus. Pronuncia Dr. Zeus. É o Bill Gates desse filme. Nunca será, porque Bill Gates sempre me arranca uma gargalhada de dentro do meu ser. Dr. Zeus nunca será. Esse personagem, ele é o especialista em porra nenhuma, ele paga de que sabe sobre o Grinch o filme todo, explica uma coisinha ou outra, mas eu sinceramente nem lembro o que ele faz na trama. Mas aí ele é o especialista em Grinch e cria aquele plano merda pra capturar o Grinch. Eu nem lembro o que ele faz, cara. Eu nem lembro qual o plano que ele faz. O plano que ela foi procurar o Grinch dentro da casa, e aí ele ficou do lado de fora, e aí o Grinch ataca ele e ele morre. O que eu sei sobre ele é que ele é um velho que acredita no Grinch porque 11 anos atrás a esposa dele foi assassinada pelo Grinch, foi cortada ao meio pelo Grinch. E aí a gente tem um flashback da mulher dele sendo atacada, que tem a correção de cor de Sin City por algum motivo, que é tudo preto e branco menos a cor vermelha. Se fosse vermelho e verde pelo menos, pra ser Natal, mas porra, só vermelho, tentou demais. Não entendi a estética. E o que eu acho engraçado é que quando mostra a foto do casal, ele tá com a mesma cara. Velho de barbão. Só que, tipo, isso foi 11 anos atrás, sabe? Nem pra eles darem, tipo, uma caracterizaçãozinha diferente. Isso aconteceu com o xerife principal. Sim. Nos flashbacks ele tá caracterizado mais jovem. É, mas esse cara não, ele era velho antes e agora ele tá o mesmo velho. É porque depois de uma certa idade é só velho, não faz diferença mais. E acho que o outro personagem mais relevante do filme é o Grinch, né? O que eu não sei se eu gosto do que eles fizeram aqui, que eles tentaram fazer uma abordagem meio creepypasta, meio creepytídio. Boa parte do filme ele é tratado assim como uma lenda urbana da cidade, como se ele fosse um pé grande local. E isso parece que é o objetivo, né? Porque tem a cena que a protagonista vai pras montanhas pra esparecer, fotografar uns pássaros, e aí ela consegue tirar uma foto do Grinch. O que eu achei meio bizarro, porque, tipo, ela tá vendo o Grinch na frente dela, matando um casal, ela tá com uma câmera foda, e ela consegue tirar uma foto cagada, borrada, que não dá pra ver nada. Só porque tem que ser uma coisa meio parecida com um pé grande ali, aí ela começa a distribuir a foto pela cidade do Grinch borrado. Eu não aguento a sequência de várias fotos de pessoas e em todas elas o Grinch tá atrás. Eu passei mal nessa sequência. Mas isso acontece depois no filme, né? Quando eles estão explicando outra coisa e o Grinch tá com um Photoshop muito ruim em todas essas cenas. Sabe o que me mata do Grinch? É que eles não fizeram um Grinch mal. Eles fizeram um Grinch igual o Grinch original. Ele é só um cara incompreendido. Eu nem acho isso tão ruim se o Grinch tivesse alguma personalidade. Porque eu acho que o maior problema desse filme, e isso talvez seja a parte polêmica desse vídeo,
é o David Howard Thornton. Pra mim foi um casting muito equivocado aqui, porque beleza, ele manda muito bem como Art o palhaço. A parada é que os outros dois papéis que eu vi ele fazendo, o Screamboat e esse, é só o Art o palhaço de novo, com uma maquiagem diferente. O Grinch fala, ele conversa com as pessoas, ele é carismático, ele conversa com o cachorro dele. O Grinch não só fala, ele é engraçado. Sim, e aí nesse filme o Grinch é mudo, porque ele tem que ser meio igual ao Art, porque é a especialidade do ator, sabe? E isso pra mim é muito ruim. O Grinch assassino seria muito mais legal se ele conversasse, se ele fizesse trocadilhos natalinos, se ele fosse meio com o Fred Krueger do Natal. Tá, o David Howard Thornton manda bem no que ele faz, na coisa da mímica, mas eu não enxergo um Grinch ali, pra mim é o Art. Curiosamente, eu achei esse filme muito querendo ser Terrifier. E aí, a hora que você me falou que era o mesmo ator, a minha cabeça explodiu. Tem uma sequência específica que o Grinch entra numa lanchonete e mata umas meninas, que é idêntica à cena do Terrifier 2, eu acho, que é uma sequência de sonho, que o Art mata uma galera. E daí acho que o Grinch não ter fala, ele acaba não tendo muita personalidade. Ele só acaba parecendo um animal irracional sem muita motivação. O lance dele é que no começo ele matou a mãe da protagonista sem querer, e aí ele só começou a matar gente porque a protagonista criança chamou ele de monstro depois dele matar a mãe dela, sem querer. E aí ele falou, se me chamou de monstro, você é monstro então. O que, sei lá, eu acho tudo muito fraco. Por quê? Por que ele fez isso? Por que ele tava na casa da garota vestido de Papai Noel, sabe? Ele era bonzinho? Ele era pra ser meio Papai Noel? E aí ele teve essa experiência traumática e virou malvado? Mas é por isso que eu reitero que o Grinch tinha que ser malvado. Porque, o Grinch é malvado por quê? Porque ele é malvado, ele é um assassino, é isso, não tem explicação. E aí evita esse desenvolvimento de injustiçado, de coitado, com a profundidade de um pires. É até meio ridículo, porque no final o protagonista decide perdoar ele por ter matado os pais dela, porque ele não é malvado. Ele não é malvado, ele só ficou 20 anos seguidos de serial killer matando gente na cidade, porque uma garota chamou ele de monstro uma vez. Pior não é nem o poder do amor, que já é cafona por si só. O problema é que a cena é muito cafona. Ela dando um beijo no Grinch, falando, eu te perdoo, eu não aguento. Não, e o Grinch, não só nada da motivação dele é explicada, eles falam em algum momento no filme que ele tem fraqueza a itens natalinos, isso vem do nada. Se ele tem fraqueza a itens natalinos, por que diabos ele tava vestido de Papai Noel na primeira cena? Não faz sentido. E ele tava numa casa que tava toda decorada de Natal. Não sei. Ele vai ganhando habilidades ao longo do filme que não fazem sentido porque a gente não sabe o que ele é. Do nada ele começa a teletransportar. E foda-se, agora ele faz isso, beleza. A única coisa que eu acho que salva no Grinch é a maquiagem dele, que de fato eu achei bem legal. Errar uma maquiagem que já existe, você tá copiando. Aí, sinceramente, né, gente? Realmente a maquiagem é boa, mas, né... É só literalmente uma reprodução. É até meio bizarro como eles fizeram isso, né? Eu não sei. Se alguém que tá assistindo esse vídeo é especialista em direito autoral, por favor, me explica. Mas eu tendo pro eles só não se importaram. O que é meio bizarro, porque eles realmente não podem usar o nome do Grinch. E na única cena que eles falam o nome dele, eles fazem piada com isso. Eu achei engraçado, inclusive. Quando eles vão falar o nome Grinch, corta pra bartender do bar gritando o nome de um cara chamado Finch pra ele buscar a cerveja dele. E aí rima, fica parecido, faz uma piadinha. E eu achei por um momento que essa véia do bar fosse a velha amiga do Mark Polônia. E aí eu fui investigar no IMDb e descobri que não é a mesma véia, mas que ela fez o filme do Grinch original, do Jim Carrey. Mas tendo dito isso, também acho o filme muito ruim porque a parte slasher dele é horrível. As cenas de ataque são todas mal filmadas, é muita morte mal dirigida pra tentar disfarçar a falta de efeito que o filme tem. A cena da mãe na introdução, eles até tentam brincar um pouco com a forma ali. O começo mostra a cena bonitinha, como ela é num conto infantil, tudo feliz, e depois fala, mas não foi bem assim que aconteceu, vamos contar como aconteceu de verdade. Aí volta pra contar a história terror. Mas é uma cena muito mal dirigida, a ação incompreensível, tudo tremido. E acaba que boa parte dos ataques que o Grinch faz são cenas que não tem nada a ver com nada. Do nada uma van sai de uma convenção de Papai Noel e para na cidade pro Grinch matar todo mundo no massacre da lanchonete, que era pra ser uma parada divertida, né? Não tem timing direito, não tem efeito direito. Todas as cenas de morte com efeito prático são feitas no corte. A gente quase nunca vê nada acontecendo de fato na cena. Ou é um efeito digital horroroso. Sangue de computação gráfica. Uma cena que ele joga uma garota num triturador e é vergonhoso. Eu acho meio bizarro como nos anos 80 saía, 40 filmes slasher
com nada de orçamento por ano, mas pelo menos cada um deles conseguia ter pelo menos uma cena legalzinha ali de efeito, uma morte maneira. E esses filmes de hoje não conseguem fazer isso, cara. Parece que eles tentam fazer por quantidade, não por qualidade, sabe? Eu vou colocar essa cena aqui onde o Grinch vai matar 16 pessoas em uma lanchonete, mas vai ser só um monte de morte genérica que você não vai conseguir ver nada. Era melhor ter uma morte só, que eles investissem um pouco mais ali e tivesse um pouquinho mais de efeito, sabe? E boa parte desses ataques também são com personagens que a gente não liga. Acho que é uma armadilha que o roteiro fez pra si mesmo, porque pro Grinch atacar tem que ter alguma coisa natalina que chama a atenção dele, mas aí ele coloca isso passando numa cidade onde todo mundo já se ligou nisso e não tem nada de Natal. Então ele tem que dar umas voltas meio mirabolantes de roteiro ali pra fazer o ataque acontecer. Então é um restaurante que recebeu sininhos de Natal de encomenda por engano. Isso atrai o Grinch. Aí ele vai matar um cara que a gente não liga, que é o cara do restaurante. A gente nunca viu esse maluco antes. Mas os que a gente viu antes, a gente não liga também, É verdade, né? Isso né? aí a gente também não pode reclamar. Não, tem a cena da prefeita, é muito estúpida, que o carro dela para de funcionar e dá um piripaque que faz o rádio dela tocar música de Natal. Porra é essa? Que justificativa besta, tá ligado? Pro Grinch conseguir atacar ela, o carro dela teve que virar a Christine. Daí a trama de investigação acontece com o policial novato indo investigar as cavernas. Eu acho ótima essa cena, que ele vê alguma coisa embrulhada no chão que tá no formato de um corpo humano. Ele puxa o lençol e se assusta, que é um corpo humano. Uma pequena observação. A profissão dele é ser xerife, sei lá. E aí, o policial não saber o que é um corpo humano, realmente, às vezes a cidade merece ser atacada pelo Grinch mesmo. Aí tem esse lance da conspiração desinteressante que eles descobrem da cidade, que a prefeita tá chamando um monte de gente pra ir pras montanhas próximas com um site falso. Aí as pessoas vão lá pra fazer trilha e o Grinch mata elas e o xerife tá concordando com isso pra deixar a cidade a salvo. Que também é uma premissa bem clichê, né? O fato do sacrifício ali pra manter a criatura afastada. Mas nada disso faz sentido. O Grinch tá matando as pessoas pelo enfeite de Natal. Se for assim, tira os efeitos que ele não vai atacar, mas aí eles colocam isso como se fosse a trama do Pé Grande, sabe? A gente tem que deixar um monte de gente indo lá pra o Grinch matar, pra ele não descer pra cidade pra matar a galera. Mas ele decide, porra, o Grinch ataca por quê? É porque ele ataca porque ele é um animal, ou ele ataca porque ele odeia Natal, sabe? Parece que o tempo todo o filme tá lutando contra si mesmo pra decidir o que vai acontecer ali. E não é como se o Grinch fosse uma entidade que precisa se alimentar de corpo humano. Não, ele só tá a fim de matar os outros. Então, qual o sentido da oferenda, sabe? Não faz o menor sentido. Isso me leva pra outra parada, que é, dá pra matar o Grinch no tiro? Pra mim não faz sentido nenhum eles fazerem essa conspiração enorme pra morrer um monte de gente por 20 anos, quando o Grinch é a criatura mais fácil do mundo de se bolar uma armadilha. Ele vai atrás de qualquer coisa minimamente natalina. Você mete uma árvore de Natal numa sala e espera com uma 12, porra. Mas foi exatamente esse o plano que o Papai Noel das Cavernas lá fez com a menina. Eles decoraram a casa toda de Natal e ficaram lá de tocaia esperando, só que eles são muito incompetentes. Sim. Mas essa cena tem uma coisa legal. A arma da mulher em cor de Natal, branca e vermelha. Parece uma skin de arma de Payday 2. Se você tá dizendo. Mas eu gostei dessa parte do ato final, pelo menos, né? Que é quando o filme pega um visual mais natalino. Eles enfeitam a casa toda, arranjam essas armas temáticas. Eu gostei bastante da granada feita com bolinha de árvore de Natal. Mas aí vai daquela coisa, né? Eles tentam meter que, isso é a fraqueza do Grinch. Ele tem fraqueza Natal, que, como a gente já pontuou aqui, não faz sentido. Sei lá, esse filme é muita falação. Boa parte do ato final é gente andando em floresta escura e gente andando em caverna escura. E a protagonista termina perdoando o Grinch e ele morre com o coração dele crescendo 3 vezes e explodindo, né? Que esse lance do coração do Grinch aumentar de tamanho acontece no final do original. E ele morrer disso é uma parada engraçada, mas que é uma piada que eu já vi sendo feita várias vezes na internet também. Antes da gente encerrar, vamos pro o que mais tem no filme aqui. Ele tem uma montagem de treinamento que eu achei muito ruim e que tem o item mais peculiar, porque a protagonista tá lá praticando num saco de pancada e o saco de pancada tá decorado como se fosse o Grinch. Eu falei, que bom que eles se deram o trabalho de fazer isso antes, né? Essa cena é tão cafona quanto o restante do filme, pelo menos é coeso. Tem um lance temporal que eles mencionam brevemente ali, que eles falam, a gente tem que matar o Grinch em tanto tempo, porque se a gente não matar ele na véspera de Natal, ele vai entrar na toca dele e só volta daqui a 1 ano. O que eu achei legal, mas eu acho que o filme podia ter mais essa pressão que a gente nunca sentiu em momento nenhum. E o final do filme é bem constrangedor, cafona também, né? Que é o caso todo repercutindo na internet, a cidade ficando famosa, e aí dando umas deixas de continuação.
Que é, de novo, a questão deles tentarem transformar o Grinch num criptoide. Pá, então agora o Grinch ficou famoso como esse tipo de pé grande local que vai atrair público. E aí o personagem até termina falando uma piada do tipo... Tem algum universo paralelo que essa história é mais divertida. E aí outro personagem responde, eu queria estar nele. Eu só falei, eu também. Isso pra mim sintetiza toda a experiência que eu tive assistindo a esse filme, que era pensar, eu preferia estar vendo o Grinch de verdade. Então assim, eu achei um filme deplorável. Acho que nada salva aqui, só a maquiagem. A maquiagem do Grinch salva um pouquinho. Mas eu acho que ele podia ser um ator que fala mesmo e ser um personagem mais carismático. Você já viu a animação do Grinch? Não. É muito legal. O que não é o caso desse filme. Pra mim, um grande sonífero, não dá nem pra classificar como trecheira. Não. Pra mim, um sonífero... Eu até colocaria como My Eyes, porque pra mim foi sofrido terminar esse filme, porque tava um calor do cacete, era 2 da manhã, eu tava com sono, só queria ir dormir, não queria deixar mais coisa pra ver depois. Então pra mim, pode ser um sonífero / um My Eyes. Fica por isso. Eu ainda tenho que assistir 3 filmes da lista estúpida, mas, enfim, né? Feliz Natal aí de novo todo mundo e... Até mais.